Seja muito bem-vindo, eu sou Abel Caluarce. Se você está aqui neste canal pela primeira vez, aproveite e se inscrever, ative o sino de notificação para não perder nenhuma aula que eu posto aqui semanalmente. Este é o seu canal Superlativo e hoje você vai ter uma aula intensiva de inglês. Você está assistindo, aí está na correria, guarda esse vídeo, assista com calma, com um caderno ao lado, porque o que eu vou te ensinar hoje, você que tem aquela mentalidade, né, comum das pessoas acharem que o inglês é difícil, é complicado, eu não entendo e coisas assim. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. O inglês não é difícil. Difícil é encontrar alguém que te ensina bem. Então, se você encontrou esse canal, não saia daqui, aproveita se inscrever, porque aqui você vai ter conteúdos de graça que serão úteis para você. E não se esqueça, uma das principais formas de você me agradecer é partilhar o vídeo e deixar aquele like e deixar sempre aqui nos comentários algumas dúvidas que você possa ter. Deixa sempre aqui nos comentários. Nesse super intensivão do inglês, eu vou te ensinar a formar as suas frases simples. Mas primeiro vamos entender o conceito principal do que está envolvido no aprendizado da língua inglesa. Você não precisa aprender inglês e ir logo para conversação. Muitas pessoas, ao começar a estudar inglês, eles querem logo ir pela conversação. Eu não critico esse tipo de aprendizagem, tá? Não critico por quê? Porque eu sei que cada um tem as suas necessidades, tá? Cada um tem a sua necessidade. Há quem quer aprender o inglês simplesmente para viajar, para coisas rápidas, então não tem esse tempo de estudar muita coisa, tá? Então por isso é que eu falo, estudar inglês é bom quando você não está precisando dele ainda. Você pode ter muita dúvida nessa vida. A única dúvida que você não deve ter é que um dia você vai precisar de inglês e você vai ser prejudicado pelo fato de não saber falar inglês. Alright? Então, se você está ali do outro lado, não está com aquela pressa de querer aprender, então esse é o momento de você realmente prestar atenção e estudar. E essa aula que você vai aprender hoje vai ser a melhor aula que você já teve no ano de 2023. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo que eu vou deixar hoje para você, muito mesclado, gramática simples do ponto de vista didático. Então, como eu falo, vou repetir novamente. Se inscreva, ativa o sino de notificação, partilhe esse vídeo e vamos para nosso intensivão do inglês hoje. Bom, então, pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês os principais conceitos do aprendizagem da língua inglesa e eu vou passar a você o roteiro, tá? O roteiro principal para você começar a ter um alicerce básico da língua inglesa. Primeira coisa, para você começar a falar inglês, a formar as suas próprias frases e a entender com profundidade a língua inglesa, você tem uma classe gramatical que você não pode ignorar, tá? Não pode jamais. Primeira coisa que você deve realmente aprender é os pronomes pessoais. Por que você tem que aprender os pronomes pessoais? Eu vou mostrar para você o porquê que você deve aprender os pronomes pessoais. Vamos lá. Em inglês nós chamamos de personal pronouns, tá? Vamos lá, é isso aí, ó. Personal pronouns. Para que servem os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que servem para indicar, para substituir o nome da pessoa. Então, nós usamos os pronomes pessoais para falarmos sobre pessoas, animais ou coisas, tá? Então, na língua portuguesa, nós temos 6 pronomes pessoais. Portanto, eu, tu, ele, nós, né? Vós, ou vocês no caso, eles ou elas, right? Já na língua inglesa, nós temos 8. Então, como é que nós definimos essa parte aqui? Nós dizemos assim, ó. In English, we have, nós temos, tá? In English we have, nós temos, em inglês temos 8 personal pronouns, pronouns such as, tais como. Bom, em inglês temos 8 pronomes pessoais, tais como. Alright, essa é uma parte da definição muito simples que você pode entender, né? A palavra such as significa tais como. Então, ao começar a definir, nós começamos aqui, ó. Em inglês nós temos 8 pronomes pessoais, tais como. Em inglês temos 8 pronomes pessoais, tais como. Que é extremamente importante vocês conhecerem os pronomes pessoais antes de qualquer coisa. E é aqui onde você vai aprender a conjugar verbo to be no presente, na forma afirmativa, interrogativa, negativa, passado, presente, futuro e consequentemente começar a formar as suas frases. Alright? Vamos com calma, alright? Vamos com calma. Então,
toda essa aula, todo esse conteúdo que eu vou passar para você, é para você estudar, para você ficar aí com o caderno e ir escrevendo, anotar, tá? Vai anotando. Então não se esqueça, esse conteúdo aqui, pessoal, é um conteúdo muito denso, que eu não sei o que me deu na cabeça para eu trazer um conteúdo como esse, tá? Mas então, já que estás aqui, partilha, tá? Partilha para mais pessoas. Vamos então. In English we have 8 personal pronouns such as. Em inglês temos 8 pronomes pessoais tais como. The first one, primeiro nós temos I, tá? Esse aqui é o mais comum, o mais famoso. Quando você fala eu, você está falando I. Quando você fala você está falando you, alright? You. Quando você falar ele, você está falando he. Quando está falando ela, você está falando she. Depois it, depois we, depois temos novamente you, que atualmente nos livros contemporâneos, esse you já não se repete. Mas vamos conjugá-lo desse jeito aqui, do modo mais tradicional, tá? Vamos ver. I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto. Tá? Ele serve para animal ou coisa. Então pode ser também ele. We significa nós. Quando estou falando nós ambos em conjunto. Alright, tô zoando, tá? Nós mesmo, né? Nós ambos em conjunto, né? Mas tudo bem. Nós em si, tá? You é o mesmo you que está aqui. A única diferença é o quê? É que essa aqui vai ser para a segunda pessoa, essa aqui vai ser para mais de uma pessoa. Quer dizer, ou seja, essa aqui é singular e esse é plural. Mas não há diferença, tá? Isso é só uma coisa que a gente coloca assim na cabeça, fala, não, aqui tem mais you, aqui é diferente, mas não sei o que mais. O mesmo you é o mesmo que está aqui. Então, quer dizer que o mesmo you que está ali usa-se para plural ou para singular, ou seja, para singular ou para plural, para uma pessoa ou para mais de uma pessoa. Então, depois vocês vão entender. Depois eu vou explicar como é que funciona. They significa eles. Essa parte aqui é extremamente importante. Por que eu digo que é muito importante? Porque essa aqui é o do, re, mi, fa, sol, lá, si, do. Do inglês, tá? Aí, ó. Aqui, ó. Você não toca violão sem saber um dó, por exemplo, ó. Né? Depois você tem o ré. Né? Depois você tem o sol, né? Tem um mi, tudo isso. Isso aqui você tem que saber o nome. Não é só saber, não sei o que, saber tocar, por exemplo, eu não aprende só a tocar minha música, não. Tem que conhecer. Não precisa saber tudo, mas pelo menos o básico. Então, o básico é isso que você deve saber. Isso é o básico na língua inglesa. I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, tu, ele, ela. Isto, nós, vós ou vocês, they, eles ou elas. Isso, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui começa a ser um divisor de água para você, quando você começa a aprender essas partes aqui. O que significa I, se você lembra, eu. Certo? O que significa you, se você lembra, você. Ou tu. Tanto é no português de Portugal, né? Deixa mudar a cor aqui para ficar melhor. Vamos lá, eu, tu, ou você, pode ser você também, tá? Pode ser você, dependendo do português que você fala. Português do Brasil, por exemplo, é você, né? Normalmente, português do Brasil é você. He, ele, right? Lembra aí. He vai significar ele. She, ela. It. Bom, esse it vai ser usado para animal ou objetos. Só que hoje em dia, para animal já usamos o she ou he, né? Os animais já são muito próximos do ser humano, então já não mais precisamos falar it is my cat, né? Ele vai falar he is my cat, né? Ele é meu gato, né? No caso, he is my dog, por exemplo, geralmente agora se usa desse jeito, mas it, isto, vai significar isto, right? Ó, it vai ser ele ou isto está. Está não existe, né? Right. Ele, isto, né? Para quê? Para animal ou coisa. Pode ser ele ou ela. Mas normalmente, pessoal, como eu falei, esse it aqui é mais para coisa. Nós. You, vós ou vocês, né? Só escrevemos aqui de novo para diferenciar, para destacar.
eles ou elas. Good. Aqui, pessoal, você tem os famosos personal pronouns. Qual é o ponto aqui, pessoal? Vamos lá. Personal pronouns. In English, we have 8 personal pronouns, such as. Em inglês temos 8 pronomes pessoais, tais como I, you, he, she, it, we, you, they. Qual é o ponto aqui? O que você deve prestar atenção é o quê? É que esses aqui, I, you, he, she, it, we, you, they, deve estar bem gravado na sua memória, tá? Por favor, e grave-os. Por quê? Porque eles vão te ajudar a conjugar os verbos. Sempre que você falar um pronome em frente dele, vai vir um verbo. Mas lembre-se, eles são chamados de quê? De personal pronouns. Quais são os personal pronouns? I, you, he, she, it, we, you, they. Tá difícil memorizar? Faz o seguinte. Pega nesses 4 e vai treinando enquanto vai lavando louça. I, you, he, she. I, you, he, she. I, you, he, she. Lembra, entenda. Pensa assim, né? Se encontraste com um chinês aí, aquele cara lá do Alibaba que tem muito dinheiro, ele entrega o seu cartão de crédito e fala assim, ó, o código é Ayushi, tá? Ayushi. Aí você, creio que você não esquece, né? Você não vai esquecer. Ayushi, Ayushi. Então você vai caminho todo falar Ayushi. Até aqui você já lembra, ó. Ayushi. Pronto. Depois você pode trabalhar a terceira parte, a segunda parte. It, we, you, they. It, we, you, they. Então você tem I, you, he, she. E depois você tem it, we, you, they. Vamos mais uma vez. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Então tá. Beleza. Essa parte aqui parece que não faz sentido, que é uma coisa muito pequena, blá, blá, blá. Mas calma. Isso é importante por quê? Porque eu vou passar para vocês como é que vocês vão trabalhar com isso aqui, tá? E é a partir daqui que você começa a aprender a conjugar os verbos to be. Alright? Fica aí. Bom, vamos lá, vamos dar sequência então. E lembre-se, esses, isoladamente, eles são chamados de quê? Personal pronouns, right? Então vamos para o segundo capítulo. Bom, agora aqui eu vou ensinar uma fórmula muito importante para você ir entender aí em casa, right? Vamos ver. Olha só, eu tenho aqui o I, you, he, she, it, we, you, they. Isso você já sabe. Agora, quem eles são? Gramaticalmente, são os personal pronouns. São os pronomes pessoais. Como é que eu vou representá-los? Eu vou representá-los pela letra P, que vai ser igual a quê? A personal pronouns. Tá. Aqui, ó, a letra P vai ser representado pelo personal pronouns. Vamos fazer o quê? Vamos pintar. Lembre-se disso. PP is going to stand for personal pronouns. PP vai significar personal pronouns. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Beleza. Aqui, pessoal, vamos agora pegar em alguns verbos. O que são verbos? Verbos são palavras variáveis que exprimem a ação do sujeito. Tá. Todas as palavras que exprimem ação vão ser chamadas verbo. Tanto na língua inglesa como em português. Então você só vai pensando até ali. Exprime uma ação, é um verbo. Exprime uma ação, é um verbo. Beleza? Então vamos ver. Vamos pensar em algumas palavras que exprimem ação, tá? Verbs. Verbs are words that descrevem, no caso, tá? Actions or feelings of the subject. Do sujeito, right? Verbs are words that describes. São palavras que descrevem, tá? Are words that describes actions or feeling of the subject. Por que eu incluí aqui feeling? Porque nem todos os verbos descrevem ação. Há verbos que não descrevem ação, tá? Não descrevem ação. Tem aqueles verbos de que, por exemplo,
Gostar. Gostar não descreve uma ação propriamente dita, né? Gostar é um verbo, mas não descreve uma ação propriamente dita. Love, no caso de amar, é um sentimento. Acaba sendo um verbo, mas é um sentimento. Agora, 90% dos verbos eles vão exprimir ação. Então, cantar, andar, comer, dirigir, né? Todos esses verbos, trabalhar, blá, 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 todos esses vão exprimir ações. Então, lembra só desse detalhe. Então, se você definir desse jeito, verbs are words that describes actions of the subject, that's okay. Tá tudo certo, tá? Então, se você definir desse jeito, já tá tudo certo. Os verbos são palavras que descrevem a ação do sujeito. Já tá tudo certo até ali, alright? Agora vamos ver. How many verbs we have in English? So, it's gonna be impossible for me to mention all the verbs that exist in English, right? É impossível a gente escrever todos os verbos que existem em inglês, right? Então vamos dar simplesmente alguns exemplos. Verbs can be. Verbos podem ser. Verbs can be. Verbos podem ser. No caso, eu posso ter play, verbo, jogar, speak, falar é um verbo, eat, comer é um verbo, walk, andar é um verbo, drive, dirigir é um verbo, study, estudar é um verbo, need, precisar é um verbo, work, like, e vai. Tá, vamos parar por aqui, tá? Para não ficar muito extenso. Mas lembre-se de verificar aqui na descrição que eu vou deixar uma enxurrada de verbo aí para vocês irem aumentando mais a vossa lista de verbos. O que eu estou tentando dizer aqui? Os verbos pessoais. Não existe pessoais, né? Pessoal. Pessoais. Ai. Tudo bem, vamos lá. Isso é... Ok. Os verbos, pessoal, são a parte mais importante da fala. Então é isso que você mais deve ter. Verbo. Mas por quê? Sim, é isso. Quanto mais verbo você tiver, melhor. Então eu vou deixar uma enxurrada de verbos aqui e você vai pegando num caderno e vai anotando todos os verbos. E seguindo essa ordem, essas orientações que eu vou deixar para você. Tá? Não vale a pena, não basta você assistir uma aula dessa e não seguir as recomendações. Alright? Siga as recomendações. Estou recomendando a você estude os verbos que estão aqui embaixo. Pode ter alguns verbos que você não vai conseguir ler direito. Leia do jeito que está. Depois você vai ajustando a pronúncia. Alright? Aqui temos o verbo to play, que é o verbo jogar ou brincar. Speak, falar. Eat, comer. Walk, andar. Drive, dirigir, conduzir carro no caso. Study, estudar. Need, precisar. Work, trabalhar. Like, gostar, etc, etc, etc. Aí você vai ter etc em inglês. É inglês, pessoal, tá? É inglês. Uma palavra do latim, né? Então, ele é inglês. Bom, ele acaba sendo inglês, sim. Alright. Agora, lembrando uma coisa que eu não falei no começo do vídeo. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo no celular, coloca na horizontal para ficar melhor, tá? Coloca na horizontal. Mas tudo bem. Aí se você não dá like, não vai ficar na horizontal. Deixa um like primeiro para ir para a horizontal. Mas tudo bem, vamos ver. Então você tem aqui o verbo to play, jogar, brincar, blá, 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 tudo isso que acabamos de falar. Todos esses verbos que escrevemos aqui, quais são os verbos que não exprimem ação? Talvez need, não exprime ação, e o verbo like também não exprime ação. Todo o resto exprime ação. Então é por isso que eu falei que a maioria dos verbos eles vão exprimir ação. Vão exprimir ação de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica ação, né? Então, isso aqui é o básico que a gente aprendeu lá na escola, né? O sujeito e o predicado. Então, olha o que nós já acabamos de ver aqui. Vimos os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you, they, e depois vimos os verbos. Agora, o que vão ser os verbos? Esses verbos nós vamos representar pelo quê? Igual a verb. Aqui, pessoal, é aqui onde vai começar a jogada. Vamos ver. Aqui nós temos personal pronoun e aqui nós temos verb. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer os pronomes pessoais, que é o PP, plus verb. O que é que ele vai significar? Eu quero juntar
Quero somar um pronome pessoal e um verbo. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Os verbos estão aqui, né? Nós temos os verbos aqui. Aqui eu tenho os personal pronouns, que são esses que estão aqui. I, you, he, she, it, we, you, they. E aqui eu tenho verbos. Vamos fazer o seguinte. Esses vão ser os PP. E esses aqui vão ser os verb. O que a regra manda? Juntar um pronome pessoal e um verbo. Como é que vocês podem fazer? Isso aqui é um exercício que vocês devem fazer em casa. I play. You play. Agora, detalhe é o seguinte. Sempre que nós chegamos no he, she, it, você vai acrescentar a letra S nos verbos. Alright? Bem isso. Deu para perceber essa parte? É um pouquinho chato, mas lembra? Se eu tiver conjugar o verbo to play, por exemplo. I play, you play, he. Aqui acrescento a letra S. He plays. She plays. It plays. We play, you play, they play. Speak. I speak. You speak. He speaks. She speaks. It speaks. We speak. You speak. They speak. Então, eu estou conjugando o verbo falar. I speak, eu falo. You speak, né? Você fala, blá, 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 blá. Agora, essa questão da letra S não significa que o verbo vai estar no plural. Não, não tem nada a ver. O verbo vai continuar seguindo a mesma regra. Alright? Qualquer verbo, você pode conjugar, todos os verbos estão conjugáveis com qualquer pronome. Alright? Só para lembrar, na questão da letra Y, os verbos que terminam com a letra Y, esse aqui é um detalhe importante, que é um pouquinho complicado, mas é interessante passar para vocês amanhã não se confundirem, tá? Por exemplo, se eu estiver conjugando o verbo to start, aqui na primeira, segunda, terceira pessoa, eu não vou simplesmente acrescentar a letra S. Por quê? Se eu tivesse a conjugar o verbo to start, eu estudo. Vamos supor que eu esteja conjugando o verbo to speak. Vamos supor que eu esteja conjugando o verbo to speak. I speak. Eu falo. You speak. Você fala. She. He, né? No caso. He speaks. Ele fala. She. Ela, no caso, né? Speaks. It speaks. Depois, aqui no we, eu já coloco assim, ó, we speak. Já vou voltar de novo no normal, tá? You speak. They speak. Todos os verbos você vai fazer do mesmo jeito. Chegou no he, she, it, você vai acrescentar a letra S. Aqui até esquecemos, né? Mas tudo bem. Aí você vai acrescentar a letra S. Chegou no he, she, it, você acrescenta a letra S no verbo. Não vai significar que o verbo vai mudar, vai estar no plural, vai estar no passado, não tem nada a ver com isso, tá? É somente essa regra que existe aí para... Agora, caso você esteja falando inglês, esqueceu mais ou menos de falar, de acrescentar a letra S no verbo, isso são chamados typical mistakes. Até os próprios nativos cometem esses erros, às vezes de não colocar a letra S nos verbos que estão sendo conjugados na terceira pessoa. Isso é normal. Então, não se culpe muito. Mas já você que está estudando, entenda a regra, tá? Detalhe que eu queria passar para você. Eu tenho, verbo to play. Vamos ver. I play. You play. He plays. She plays. It plays. We play. Volta normal. You play. They play. Certíssimo, pessoal. É só isso. Agora, olha o que eu queria passar para vocês. Se eu tivesse que conjugar o verbo to start, olha como é que muda a regra. Fazer o seguinte. I start, vamos ver. I start
Olha aqui a surpresa, tá? I started, you started. Agora, aqui no he, she, it, como seria? Started? Não. Viu? Aqui já muda. Aqui já não é mais studies. Aqui vai ser studies. Mas por quê? Se aqui terminou com Y, a gente simplesmente acrescentou a letra S. Como é que aqui, terminando com Y, nós não acrescentamos simplesmente a letra S também, né? Fica meio estranho, meio chato, meio complicado, porque não, por isso é que o inglês é complicado, não. Em inglês, você tem que dominar a língua. Não necessariamente aprender por causa de um atalho, coisa assim, não. Tem que dominar a língua. Então, demanda um pouquinho de tempo, mas você vai entender. Qual é o detalhe aqui, pessoal? Aqui terminou com a letra Y, certo? Aqui o verbo principal terminou com a letra D. Então, lembre sempre, antes do Y, olha aqui, aqui você tem uma vogal. Se tiver uma vogal, você simplesmente acrescenta a letra S. Se tiver uma consoante, você elimina o Y e acrescenta IS, certo? E no mais você vai simplesmente conjugando como deveria ser conjugado, seguido desde a primeira regra lá em cima, tá? Desde a primeira regra lá em cima. A estádio, 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 blá, 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 blá. E aqui temos a conjugação dos verbos. E aqui você vê como conjuga-se os verbos. Por exemplo, ele compra. He, comprar é buy. Lembra que a letra que veio antes do Y é uma vogal. Sendo uma vogal, eu não preciso mudar. Então, eu simplesmente acrescento a letra S. Right, bem isso. He buys. Como vimos, aqui é uma vogal. Então, a gente simplesmente vai acrescentar a letra S. Se não fosse uma vogal, por exemplo, o verbo voar significa fly, né? A letra L é uma consoante. Sendo assim, aqui eu elimino a letra Y e acrescento IES. Isso é um detalhe. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando exatamente, porque não é só simplesmente a letra Y que nós seguimos essa regra, tá? Mas beleza, isso aí é uma outra parte da gramática que talvez não vai interessar tanto, tá? É só para vocês entenderem, para vocês não irem se complicar por causa das variações quando eles começarem a ficar dentro de um texto. Agora vamos para o que mais interessa aqui, que é a construção da frase. Do mais, pessoal, todas as conjugações vão seguir o mesmo padrão. I speak, you speak, speaks, he speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak. E aqui em outros verbos, simplesmente acrescentamos a letra S quando tiver nessas três pessoas aqui. Vamos lá então. Examples. Seguindo a regra que ele manda aqui é juntarmos um pronome e um verbo, tá? Aqui, vamos lá. I é o pronome. It é o verbo, conforme ele manda. Significa o quê? Significa eu como. Quer dizer que eu aqui já estou formando uma frase. Por exemplo, ele trabalha. He works. Ele trabalha. I toda hora, I não. We play. Nós jogamos. E aqui está. Aqui você está começando a formar frases. Mas agora vamos para outra fórmula. Pronome pessoal mais verbo mais complemento. O que significa complemento? Vai ser o complemento da frase. Bom, ele mandou aqui pronome pessoal mais verbo mais complemento. Então vamos ver como é que essa frase fica complementar. Vamos ver como é que essa frase ficaria complementar. I eat. I eat what? Eu como o quê? Então aí falta o quê? Falta o complemento na frase. I eat bread. Eu como pão. I eat bread every day. Eu como pão todos os dias. Ele trabalha. He works. Ele trabalha no banco. He works at the bank. He works at the bank. Ele trabalha no banco. Onde é que eu comecei a formar a frase? He, que ele seguiu a regra, pronome pessoal. Depois, work é o verbo que eu tenho aqui. Complement, complemento da frase. At the bank, no banco. Isso é o complemento da frase. We play
Soccer. Nós jogamos futebol. Soccer e futebol, muitas pessoas ainda confundem, né? O que é o soccer? Se eu falo soccer ou futebol. Bom, qual é a diferença do soccer e futebol? Muitos confundem, pessoal. Esses futebol que a gente vê ali na TV, não sei o que, não é soccer. Aquilo não é soccer, aquilo é futebol, tá? É o futebol mesmo, profissional. Agora, o soccer é aquele futebol lá americano, mas não é simplesmente americano, mas é aquele futebol mais amigável, tá? É aquele mais amigável, de barra, ali, isso aí, aquele futebol meio fechadinho, né? Que jogam naqueles campos de rede lá. É o famoso soccer. Mas o futebol profissional é o futebol mesmo. Não há diferença, não. Não, aqui é soccer, aqui é futebol, não. Jogar soccer é aquele amigável lá, que eles jogam lá nos condomínios, blá, 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 blá. É esse soccer aqui. Né? Mas o profissional mesmo é o futebol, tá? É, já não é soccer, não. Mas tudo bem, isso aí é uma outra parte. Bom, e o que você vê? Ah, quando I play football with my friends. Vamos acrescentar, tá? With my friends, com os meus amigos. Com os meus amigos. I play football with my friends. I play soccer with my friends. Tá tudo certo. At the weekends, por exemplo. At weekends. Aos finais de semana. Não, mas deixa até ali. I play football, I play soccer, blá 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 blá. Vamos ver mais aqui qual o verbo que nós podemos colocar. I work, né? Por exemplo, I work every day. Eu trabalho todos os dias. I work every day. Eu trabalho todos os dias, right? I work every day. Eu trabalho todos os dias. Bom, onde é que nós começamos a construir a frase I e depois o verbo? Alright? E o que veio aqui é o famoso complemento da frase. É o famoso complemento da frase. Vamos agora ver como é que nós formamos as frases. Olha só. Como manda a regra ali, tá? Sempre, sempre, sempre. Vê lá. Bom, a partir do momento que você começar a conjugar, olha só, você já está começando a aprender a formar frases. He works, we play, I work. Você já está a começar a aprender a formar frases. E quando você já começa a aprender a formar frases, já é bom demais, tá? Aqui já é bom demais. Aqui você já está num bom caminho. Aprender a formar frases é extremamente importante. Então, a partir daqui, você já começa a formar as suas frases. O que vier à frente, pessoal, a única coisa que você deve começar a se preocupar é conjugar um verbo, um pronome e um verbo. Vai treinar ali em casa, tá? Vai treinando aí em casa. I play, you play, he plays, she plays, they plays, we play, you play, they play. I walk, you walk, he walks, she walks, it walks, we walk, you walk, they walk. I drive, you drive, he drives, she drives, it drives, we drive, you drive, they drive. I study, you study, it study, we study, you study, they study. Blá, blá, blá. E você vai treinando desse jeito. Primeira coisa, gravar os pronomes, ou seja, os pronomes pessoais na cabeça. Depois de você gravar os pronomes pessoais, eles são apenas 8. A partir do momento que você grava os pronomes pessoais, comece a juntar um pronome e um verbo. Um pronome e um verbo. Esse simplesmente vai ser os primeiros exercícios que você vai ter que fazer. Quando você começar a fazer esses exercícios, com o tempo você próprio vai sentir a necessidade de acrescentar um quê? Um outro ingrediente lá, que vai ser o famoso complemento. Por exemplo, se você começar a formar, olha lá, I go, eu vou. Oh. Depois você próprio vai começar a falar, mas eu vou aonde, né? Vou aonde? Na escola. Vamos. Como é que eu digo na escola? Você vai acrescentar, né? To school. No trabalho. To work. To work. I go to school. I go to work. I go. E aí você vai começar a montar as suas frases e você vai começar a ver como é que se forma frases em inglês. Forma muito simples, ok? Muito simples de você começar a formar frases a partir do quê? A partir dos personal pronouns. Extremamente importante. Então, hoje você aprendeu o que são personal pronouns. Extremamente importante para você que quer começar a aprender a falar inglês, quer encontrar um caminho certo de começar a aprender a falar inglês. Então, essa aula, esse intensivão foi para você. Não se esqueça de partilhar. Partilhe esse vídeo para mais pessoas. Um jeito de você agradecer o canal.
alright? E eu te vejo na próxima aula, onde vamos dar continuidade com esse nosso super intensivão do inglês, alright? Aqui você vai ter conteúdo todos os dias, então, única coisa que eu te peço, ativa o sino de notificação para que todas as aulas que caírem aqui no canal, você não ficar de fora. E te vejo na próxima aula.